Amados irmãos e amigos, seguindo a nossa linha, tratando do tema fé, a fé bíblica, a fé verdadeira, como temos falado, a fé que é construída no coração do homem, é trabalhada através de uma estruturação, de uma sequência de fatos, de eventos, de acontecimentos que vão se dando ao longo de uma vida, operada por Deus na vida de uma pessoa, e não um pensamento, uma ideia, como se tem visto nos nossos dias. Eu quero estar lendo de novo com os irmãos aquele texto dos dois cegos, que encontra-se em Mateus, capítulo 9, nós vamos estar lendo apenas os 3 versículos que nos interessam para seguirmos no nosso raciocínio. No capítulo 9 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, no verso 27, nesse momento o texto diz assim: E, partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Veja, Jesus não disse, então, eu quero que aconteça o que vocês estão pedindo. Não foi assim que Jesus disse. Jesus não manifestou um querer dele, embora isso esteja implícito. Mas Jesus disse: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Dizendo isso a 2 homens que se dirigiam a ele durante a caminhada, gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eu quero chamar a atenção de novo para esta expressão, filho de Davi, e o que está por trás disto. Principalmente, ali, naquele momento, estamos falando de um período que pertence ao que nós costumamos chamar de a era que vem do 3º século antes de Cristo até o 1º e o 2º século depois dele. A chamada Era do Segundo Templo, aonde conceitos se cristalizaram e se formaram dentro do coração do judeu crente, fortalecendo a sua fé. E um desses conceitos era que o Mashiach seria um descendente da linhagem pura de Davi. Portanto, um descendente de Davi, filho de Davi, significa isto. Nós temos exemplo disso, que a palavra profética nos mostra isso. Eu convido os irmãos para abrir no Salmo 89, verso 20. Eu já quase acertei ele. No Salmo 89, a palavra de Deus diz assim: Achei, versículo 20, achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi, né? Se nós formos ler do verso 28 até o versículo 36, nós vamos entender isso melhor. A minha benignidade, versículo 28, lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Estas palavras proféticas estão sendo ditas em referência ao descendente de Davi, o Mashiach,
que nas traduções da Bíblia do grego é chamada de o Cristo, né? E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Então, com base nessa e em outras passagens, Isaías também faz referência à semente de Davi, um descendente de Davi como Machia. Isso se formou no coração dos fiéis, daqueles que tinham fé, a fé como nós temos anunciado, a fé como nós temos descrito, não um acreditar, não uma crença, um pensamento que pode oscilar com as circunstâncias na vida da pessoa. Em um dia ela está bem, se sentindo para cima, e dali a alguns dias acontecem fatos na sua vida e ela se sente temerosa, desamparada, sem chão. Não é disso que nós estamos falando. A fé bíblica descreve outra coisa. A fé bíblica é descrita de outra forma. Nós tivemos vendo aí no YouTube, assim, de relance, que já algumas pregações sobre fé andaram sendo feitas. Eu não assisti porque não quero influenciar contra ou a favor e nem fazer juízo de valor sobre as pregações. Mas nós sabemos que a fé que a palavra de Deus nos descreve, ela fala de um tipo de pessoa e um caráter totalmente diferente. Yutzel Kaufman, um escritor israelense, falando sobre a história religiosa de Israel. Kaufman é sociólogo, não sei se ele ainda é vivo. Na sua obra, no início dos anos de 2003, 2004, estava já na casa, se eu não me engano, se eu não estou me equivocando quanto à data, mas talvez um pouco, já estava em 10 volumes, produzidas em hebraico. A USP pediu que fosse feito um resumo do resumo dessa obra extraordinária dele, que eu recomendo a quem conseguir encontrar, porque é um trabalho muito bom. O nome é Sociologia, a Religião de Israel. Pois bem, ele, em certo momento, nos diz que quando Deus decide, ele decide que a aliança dele com Israel seria quebrada, porque Israel vem quebrando a aliança desde o Egito. Ainda no Egito, Israel já quebra a aliança. Mas a aliança não seria declarada quebrada enquanto o autor e promulgador da aliança não o dissesse, que é Deus. E chega um certo momento, e esse momento será o momento que vai desembocar no cativeiro babilônico,
aonde Deus diz: a aliança está quebrada. E Kaufmann descreve que, analisando as denúncias de Deus contra Israel, contra o governo de Israel e sua injustiça com os mais pobres, a sua crueldade com os mais desfavorecidos no país, os moradores da terra, o que se destaca na postura, na conduta de Israel diante de Deus é a sua deslealdade. Deslealdade. E eu observei que tem sido dado muita importância às palavras hebraicas emuná e seus cognatos e seus derivados, né? Emuná é a palavra hebraica que se traduz por fé, né? É de onde vem a palavra amém, né? Com num no final. Em português ela é dita amém, com M no final, que seria o men do hebraico. Mas, e se traduz essa palavra como fé, fidelidade, força, sustentação, amparo, manter-se fiel, comprometido ou compromissado, mas eu observei que ninguém cita a expressão lealdade. Em hebraico, a palavra leal também é um cognato do verbo amém, né? Amém. Neeman é a palavra, é o verbo na construção pia. E ele significa leal. Eu chamo a atenção para o fato de que nós temos visto aí, podemos constatar isso a cada esquina que passarmos, que há igrejas e inúmeras denominações, e cada qual faz a sua definição de fidelidade a Jesus, como servos de Jesus, como crente em Jesus. Mas eu tenho presenciado ao longo de minha vida uma coisa muito esquisita nos crentes. O crente, ele ao mesmo tempo que expressa fé, que se identifica, que se apresenta como uma pessoa de fé, como uma pessoa não só que crê, mas que tem fé para produzir efeitos sobrenaturais, elas são, em muitos casos, pessoas muito desleais. E isso é um paradoxo, isso é uma coisa que não tem cabimento. Porque a ideia de deslealdade associada à fé, emuná, a fé bíblica, a fé que deve ser refletida na minha vida e na vida do crente, daquele que professa o nome do Senhor Jesus e Yeshua, a fé daquele que se diz membro, participante e propagador do reino, ela tem que se apresentar com lealdade. E há uma palavra composta em hebraico chamada bilti neeman. Bilti quer dizer sem, não. E neeman, fé, lealdade. Lealdade. Logo, desleal.
é uma expressão composta, uma palavra composta, que nos mostra que assim como existe o leal, existe o desleal. E não é difícil nós olharmos para o meio de denominações e de igrejas e percebermos que muitas pessoas que se dizem crente, que se dizem que cantam declarações apaixonadas de amor a Jesus, que falam em lágrimas da dor dele na cruz do Calvário, são pessoas que, fora desses momentos, fora da vida cultica da igreja, que geralmente, por tradição brasileira, essas pessoas são pessoas que têm duas vidas, a vida espiritual e a vida natural. Elas é que têm isso aí. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. As Escrituras não dizem isso, não tem suporte bíblico nenhum. O homem, ele é uma coisa só. Nós temos uma vida só. Nós somos o que somos. Na rua, no mercado, nas compras, no passeio, nós somos crentes, nós somos discípulos do Messias, do Machia. Não tem cabimento uma pessoa que, por exemplo, canta e ganha muito dinheiro cantando louvores nas igrejas, né? Por falar nisso, no dia 15 temos aí um louvorzão, né? Vão estar lá muitos desses crentes, ministros de louvores, que está ou se diz estar enganjado no reino que nos é apresentado pelo rei desse reino como um reino voltado para a pregação da palavra aos pobres, aos oprimidos, aos desprovidos. E essa pessoa me chega numa concessionária, me pede um carro importado de 90 a não sei quantos R$1.000 na época, e olha para o interior desse carro e diz: não gostei não. Eu gostaria que esse interior fosse todo em couro legítimo importado dos Estados Unidos, na cor rosa tal. Façam, por favor, o orçamento para mim. Falando para ela: mas vai ficar mais da metade do preço do veículo, senhora fulana. Não me interessa, não tem importância, pode mandar fazer. E foi mais R$65.000 para trocar o interior de um carro zero, para ficar a gosto da serva do Deus vivo, daquela que se apresenta como serva e membro do reino dos céus. Na verdade, são pessoas que tratam de um evangelho, como tem sido dito, que não tem reino. O evangelho virou um substantivo como Jesus. É uma palavra que está nos lábios de todo mundo. Não importando o caráter, não importando a vida que essa pessoa leva, como ela se comporta, a sua índole, a sua moral. Ela fala de Jesus e usa as palavras bênção, a graça seja contigo, e por aí vai. Pois bem, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não venha a acontecer na vida de diversas maneiras, de diversos aspectos, o que aconteceu com aqueles discípulos que nós citamos na pregação anterior. Estavam eles rodeados dos inimigos de Yeshua, dos opositores, daqueles que seguiam a escola, vamos chamar assim, de Jesus, o ministério
apostólico do Senhor com os seus discípulos, para ver o que podiam pegar, perceber, lançar mão, para criticar, para acusar, para apresentar como prova de acusação naquilo que já estava sendo planejado. E o homem, um certo homem, pede que por misericórdia eles expulsem o demônio do filho do homem, e eles não conseguiram. Ora, como que pessoas que estão investidas pelo Mashiach, estão investidas de autoridade, eles andavam com Jesus, e eu destaquei até que logo em seguida no texto, João chega para Jesus e diz: olha, vimos um homem aí que estava expulsando demônio aí, pregando e curando em teu nome, e nós o repreendemos porque ele não anda conosco, ele não faz parte da nossa turma aqui. Está pensando o quê? Aí Jesus corrigiu ele, falou: não, João, deixa ele, não há quem esteja falando a meu favor e seja contra mim. Então, em um momento anterior, quem está junto com Jesus sofre um fracasso e não percebe a contradição e não percebe o vexame de querer repreender um outro que nem perto de Jesus estava, mas assumiu a investidura da autoridade do Mashiach, percebeu o momento, ele sabia quem estava caminhando em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, na Galileia e em Cafarnaum. Ele sabia, ele está aqui, ele veio, cumpriu-se a profecia ou as profecias. Eu creio e por isso eu posso falar, eu posso fazer, independente de fazer parte dos 12 ou dos 70 anos. Sem mais delongas, vamos para o nosso próximo texto. Enfim, Hebreus capítulo 11. Aqui em Hebreus capítulo 11, que muitos chamariam de, não sei, o texto áureo da fé. Nós vamos estar só no primeiro versículo mesmo, que em português eu tenho ela aqui, eu traduzi do hebraico da Peshita e do hebraico da Bíblia hebraica produzida em Israel, essa aqui, né? Essa aqui, que apresentando assim fica tudo ao contrário, tudo de cabeça para baixo. Por isso fica difícil. Eu pensei em mostrar o livro de Kaufman para vocês, mas fica difícil, né? Em Hebreus, a palavra de Deus nos diz assim: a fé, esse ora aí não está no original, isso aí o tradutor bíblico apropriadamente, corretamente, para adornar o texto e produzir uma entrada adequada para a declaração importante que ele começa a fazer, ele coloca ora ou pois então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, já que nós temos falado sobre a fé bíblica, e aqui nesse capítulo 11, que é claro que nós não vamos estar lendo, senão o vídeo levaria 2 horas, e aí eu creio que muitos até não assistiriam, mas após você ouvir as minhas palavras, você ouvir a minha análise, a minha reflexão sobre o conceito de fé, fidelidade com lealdade a Deus e ao teu próximo, ser leal ao teu próximo, não negar a tua mão àquele que um dia te estendeu quando você mais precisou. Releia esse capítulo. Pegue um pouco antes, pega ali do capítulo 9 e vai até o 12 com foco no 11.
porque tem algumas expressões aqui que eu quero dar destaque a elas, e seu sentido no hebraico. Eu não vou no grego. Como eu já disse, eu vou no hebraico. A fé é o firme fundamento. O que fundamento significa para você? Eu tenho trabalhado com obra. Aprendi fazendo. Então, é claro, quebrei a cara. Fiz muita coisa errada, né? Vi construções caírem porque eu não soube pôr um bom fundamento, porque não fui a um mestre aprender a fazer a obra. E como Jesus diz, se não me falha a memória, em Mateus 7, o homem sábio edifica sua casa sobre a rocha, fundamento. O tolo faz na terra, na areia, de qualquer maneira. Insensato, tolo. A palavra, tanto na Peshita, como na Bíblia traduzida do hebraico em Israel, para firme fundamento, é uma palavra que ela é bitahon. Bitahon. Bitahon fala de um fundamento, de uma certeza inabalável. É uma palavra que quer nos descrever a ideia, quer passar a ideia de que ele não está falando de alguma coisa que pode ser removível. É algo firme, algo que foi implantado por alguém que sabia o que estava fazendo e que tinha propósitos específicos e objetivos ao fazê-lo. Ela é uma palavra só, que traduz a ideia de certeza, de segurança. Segurança no sentido de segurança em Deus. Não é segurança na religião. Não é segurança na palavra de um líder religioso, de um sumo sacerdote. Não. Essa palavra, ela significa a certeza baseada em Deus. Fundamento firme. Lembre-se disso, a sua fé tem que estar fundamentada em algo que não pode abalá-la. Em outro texto, mais adiante, ele vai dizer, tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado. Eu esqueci de ver onde é que está. Eu não sei se é no capítulo 12, que ele diz isso, né? Capítulo 12, verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A lealdade, ela tem duas irmãs siamesas, a fidelidade e a piedade, porque a piedade te remete ao amor. E Paulo, falando na igreja de Corinto, ele fala, todas as coisas vão se resumir em três: a fé, o amor. Vamos ler lá. Me falhou a memória agora. 1 Coríntios 13, Paulo falando sobre o amor. E ele vai dizer, mas de todas essas, o que permanece é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Então, há que se ter a piedade, que está intimamente, intrinsecamente associada ao amor, na fé, na lealdade.
ele fala desse firme fundamento, que é como deve estar a minha vida em Deus. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu quero chamar atenção para essa declaração dele. Fundamento do quê? Irmão. Aquele Vectra, aquele carrão que eu quero comprar, aquele Honda Civic. Eu tenho fé que o Senhor vai me dar um Honda Civic 2023. Ele prometeu? Porque você está declarando uma esperança. E eu só posso esperar o quê? O que me foi prometido. Senão eu posso estar vivendo de ilusões. Ele, ao fazer essa declaração, já vem de uma narrativa onde ele vem citando fatos, histórias, acontecimentos e pessoas e declarações de Deus, como que Deus lidou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele vai falar do sacerdócio mutável para chegar no sacerdócio que é imutável, que é o sumo sacerdócio eterno do Mashiach, que pertence à tribo de Judá, e ele destaca, ora, não se conhece em lugar nenhum que tenha se falado em sacerdócio da tribo de Judá. Logo, só se pode estar falando de um outro sacerdócio baseado em uma outra estrutura de lei, não da lei da letra, escrita em tábuas de pedra, mas escrita em tábuas de carne, do coração. É disso tudo que ele vem falando para chegar aqui. Que a fé é o firme fundamento, a emuná é o firme fundamento, é o bitahon das coisas que se esperam. E você só pode ter esperança em promessas. E veja bem quem te faz essas promessas. Porque para fazer promessa precisa se garantir para cumpri-la. E eu só conheço um que não encontrará barreiras, limites, nem impedimentos para cumprir aquilo que me prometa, que é Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo. E ele prossegue. E a prova, na Bíblia, em hebraico, ele diz, a ideia que o texto passa é a realidade, são realidade, de coisas que estão guardadas. A palavra assim, tem ideia de em repouso, em sono. Oh, aleluia! E a prova de coisas que não se veem, são realidades invisíveis, que se mostram aos que têm a verdadeira fé. Que ele vai dizer, Abraão viu o invisível e creu. Nós temos vivido dias muito difíceis, gente. Muito difícil. A igreja que vem há 500 anos, agora mais de 500 anos, que foi inaugurada a Reforma Protestante, que vem se intitulando a igreja, o corpo, sendo que são muitas igrejas, estamos falando de denominações, porque o certo mesmo só existem duas igrejas. A noiva do Cordeiro, que vai se tornar a esposa dele, está lá em Apocalipse. E a meretriz, que prostituiu todo mundo, gerou muitas filhas, adulterou muito
adulterou muito das Escrituras, adulterou muito, não tanto das Escrituras, mas do significado do que as Escrituras nos passam. Em suma, são duas igrejas que existem. Existem duas igrejas. A noiva santa, de vestes resplandecente, com uma grinalda incomparável, ataviada para receber o seu esposo, e a grande meretriz e suas filhas. Tem muitos crentes aí, irmãos, vivendo dentro de um meretrício. E não se iluda, você não vai conseguir construir um conceito de fé, principalmente se você não fizer, como nós temos dito, se baseando nas Escrituras e buscando no seu caminhar com Deus no dia a dia de sua vida, através das experiências que Deus vai te proporcionar. Ter uma fé verdadeira. Pregações mentirosas, irmandades falsas, hipócritas, gente que aperta a mão e troca beijinho durante o culto, no início do culto, mas saiu dali a cada um no seu canto. E a enganação, e a mentira. Irmãos, muitos estão sendo arrastados como multidão de ovelhas para um deserto escuro, sombrio, longe da luz do Evangelho de Jesus. É a certeza de coisas que não se veem, coisas invisíveis, que não são reveladas aos olhos da carne. Lembra daquela palavra em 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala do homem espiritual e do homem carnal. E ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, vamos de novo aqui rapidinho. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eles não podem entender porque entendimento não elucida as coisas do Espírito. Tem que haver discernimento, e o discernimento é dom, ele tem que estar acompanhado do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não habita em porco, nem passeia em chiqueiros. As coisas precisam ser esclarecidas para essa sociedade brasileira, para essa mocidade que tem menos de 50 anos, que pensa que esse oba-oba, que esse blá-blá-blá que está aí, esse olelê, olalá, é viver a Cristo e está vivendo o Evangelho do Reino. Eles não sabem o que é sofrimento, não sabem o que é perseguição, eles não conhecem o significado de tribulação. Tribulação para eles é a garota chegar, ai, meu namorado está quase rompendo comigo. Acha que está passando tribulação. Então aqui em Hebreus, capítulo 11, nós podemos
constatar, somado a tudo que temos falado até aqui, que a fé não é crendice. A fé não se alicerça em visõezinhas de irmã, seja lá quem for, não vou citar nome, que pode, por coincidência, ser alguém que está me assistindo e ficar ressentido. Irmãos, nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte e nos faça entender que a fé é fundamentada nas promessas de Deus, que tem que ser guardada, assegurada através de perseguição, de sofrimento, de lutas, que só pode ser mantida no coração daquele que realmente foi escolhido por Deus e foi selado pelo seu Espírito. Elas são coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Se espera é porque teve promessa. Se não houve promessa, cai fora. Olha a palavra de Deus. Tem promessa para você dentro disso que te falaram? Está respaldado na palavra de Deus? Então vai para o teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, coloca tudo diante do Senhor e pede: Senhor, faz que se cumpra, porque está na tua palavra. Do contrário, sai fora, pede a Deus que te direcione, que te conduza pela sua vereda. A verdadeira fé é para pessoas que estão preparadas para tudo, que estão preparadas para suportar a dor, o sofrimento e, enfim, a morte. Nós temos ali em Atos, capítulo 6, do verso 8 em diante, até o 7:53, a história do testemunho de Estevão. Quem quer ter essa fé aí? Levanta o dedo. Diante de toda a liderança do governo de Israel, no meio daquele fogaréu que estava em Jerusalém, Jesus acabou de ressuscitar, apareceu a centenas e centenas de pessoas. Não eram 10 nem 12 homens falando, não era não, irmãos. Eram centenas dizendo: não, eu estive com ele apareceu para mim, nós o vimos. Mais de 500 pessoas. E a fúria dos judeus contra o evangelho estava no auge, e Estevão então foi questionado sobre o seu testemunho, e ele começa uma narrativa que me deixa cheio de orgulho. O homem não perde a linha, ele vai lá de Abraão e pá. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha rápida lá, já estamos em 43 minutos mesmo. Atos capítulo 6. Vamos ver como é que Estevão se dirige a eles, né? Do verso 42 ao verso 53. Antes eu não vou ler, não. Ele diz: mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem aos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque. Olha, irmãos, ele está falando para sumo sacerdote, provavelmente quem estava diante dele, se não era Anás e Caifás que mandaram matar Jesus, era representante direto deles. Ele fala: rapaz, vocês são adoradores de Moloque, rapaz. Tá querendo o que comigo aqui? E já está todo mundo juntando pedra nessa altura. Os pedregulhos já estavam tudo lá. Tudo preparado. Tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figura que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei
pois para além de Babilônia estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? E qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz. Olha a sentença que Estevão vai jogar na cara deles. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, ouvindo vós sempre e resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Oh, meu Deus! Deus enviou seu filho, vocês traíram e assassinaram ele. O resultado disso aí, desse discurso extraordinário, maravilhoso, vocês conhecem. Pedrada na cabeça de Estevão, esmagaram a cabeça de Estevão. E Estevão, vendo o trono de glória diante dele, aleluia, levantou a mão para os céus e perdoou-os. Falou: Senhor, não imputa nada disso a eles. Tem um ali que eu sei que é teu. Nós sabemos que Saulo de Tarso, o terrível, estava ali do lado. Era um dos que estavam autorizando a execução de Estevão. E Estevão não podia reter a salvação de Saulo. Não podia reter o perdão. Então Estevão liberou o perdão, se não por todos ou pelos outros, pelo menos por Saulo, porque Estevão sabia o que Jesus teria nas mãos como instrumento, um homem como Saulo transformado em Paulo. Aleluia! E por fim, eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Jeremias 35. Nós vamos terminar falando de fidelidade, de fé e de lealdade através de Jeremias. Não pretendo me estender muito mais. Jeremias 35, de 1 a 10. Deus manda Jeremias ir à casa dos Recabitas. Quem não conhece a história, eu recomendo que leia. Jeremias, capítulo 35. Verso 1. Diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos Recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, a seus irmãos, todos eles descendentes de Abinadab, que vai o antepassado dos Recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdálias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho, e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Jeremias falou para os Recabitas: bebe aí, gente. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós,
nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Acho que se não teve um outro momento que um profeta se encheu de gozo em seu coração por ter sido desobedecido, este momento com certeza foi este com Jeremias. Jeremias deve ter sentido muita alegria diante dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, pessoal que estavam traindo a fé no Deus de Israel, estavam sendo infiéis, estavam sendo desleais, estavam fazendo tudo o contrário do que os recabitas faziam. E Deus pega Jeremias e manda Jeremias ir lá na casa dos recabitas e chamar todo mundo ir lá para o templo. E Jeremias chama seus auxiliares, ele pega um bocado de alforge aí, enche de vinho, vinho de boa qualidade. Taças, tragam taças. Taças grandes. Chegando lá, prepararam uma grande mesa. E os recabitas estão em volta, só olhando. Jeremias mandou encher as taças de vinhos e chamou o líder dos recabitas e falou: vamos lá, pessoal, pode beber. Ah, irmãos, a palavra de Deus nos ensina sobre a fé bíblica. A fé bíblica, ela anda de braços dados de forma irremovível com a lealdade. E aqui Deus está falando de lealdade. Na sequência do texto, Deus vai pela boca de Jeremias falar às autoridades de Judá. Os filhos de Jonadab e de Recabe têm cumprido o que seus pais falaram há séculos. Eles não plantam, eles não constroem casa de alvenaria, eles habitam em tendas, se sentindo inseguros aos olhos dos homens. Eles não bebem vinho, eles não se embriagam de forma nenhuma. E, por favor, já vou antecipando, isso nesse texto e nem em lugar nenhum da Bíblia se encontra o ensinamento de que beber bebida alcoólica é pecado. Isso é protestantismo. Aqui a história é outra. Vamos entender direitinho. Afinal de contas, estamos no espírito e não na carne. E então Deus usa Jeremias e fala aos reis de Judá e de Israel, que lideravam em Samaria, e fala: vocês têm sido infiéis, vocês têm sido desleais, o juízo está batendo a porta, porque vocês não conseguem perceber o que está diante dos olhos de vocês. Olhem para a família dos recabitas e vejam como eles se conduzem. Eles são homens. As suas meninas de 15, 17 anos, os seus adolescentes, os seus meninos de 16, 17, 18 anos, nem por serem adolescentes, enchem a cara, metem a cara no vinho. Eles são fiéis, velhos, jovens adultos, jovens adolescentes, criancinhas, todos são fiéis, todos obedecem ao que determinou Jonadab, ao que ordenou Recabe. E vocês, que eu falo com vocês, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, vocês me desprezam, vocês me tratam como se eu fosse um ninguém. Eu estou parafraseando o texto, tá? Por isso o juízo está à porta. E por isso o juízo está batendo a porta do planeta Terra no século XXI. Tsunamis, terremotos,
conflitos, insatisfação em todas as nações do planeta. Não tem uma sociedade que esteja satisfeita de como a vida está sendo conduzida no seu país. Revoluções, o bramido das ondas, guerra, massacre na Síria, massacre na Ucrânia, massacre no Iraque, e massacre em lugares que não estão sendo anunciado ou denunciado, porque pessoas de Deus estão sendo massacradas na Coreia do Norte, estão sendo massacradas na China, queimados em rua como espetáculo na África do Sul e na África do Norte. Pessoas são incendiadas enquanto os outros ficam rindo e batendo palma em volta, vendo homens e mulheres pegando fogo, a sua carne derretendo. Nós não estamos nos dando conta de que as palavras que nos foram alertadas, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, até que a porta da arca foi fechada e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ele vem como um dilúvio. Ele virá como um dilúvio, irmãos. E este momento está se apresentando de forma paulatina. Como ele disse, começaria o princípio de dores, chegaria do princípio de dores a grande tribulação, e da grande tribulação o homem da iniquidade se manifesta para que venha a destruição final. Mas o mundo, não podemos falar, é o mundo. Mas e os que se dizem crente? Os que se dizem os fiéis? Os que creem? Eles estão fazendo o quê? Louvorzão. Passeata para Jesus. Precisamos de dinheiro. Para quê? Para construir um novo templo lá no quilômetro 60, 49 da Rio-São Paulo. Precisamos enviar missionários à Rússia. Ninguém na rua chegou a ser evangelizado. Gente que está vivendo no mundo da lua. Gente que está, como Paulo descreveu ali em 1 Coríntios capítulo 2, pessoas naturais tentando entender o que só pode ser discernido. Paulo jogou com palavras ali, presta atenção nisso. As coisas naturais se entendem, as espirituais se discernem. Que nós possamos entender a fé que a palavra de Deus nos ensina. Que nós possamos nos aperceber do sentido de fé que a Bíblia quer nos transmitir. A fé que não é sentimento. A fé que não é força do pensamento. A fé que não se reflete nem se manifesta por eu pegar uma rosa, um copo d'água, um pacote de sal. Irmãos, eu sinto vergonha só de ter que falar isso. Eu sinto uma vergonha desesperadora. Que tem crente que possui uma Bíblia, eu já até pegar a Bíblia em hebraico assim, mas pode ser, que tem na sua mão a Bíblia em português que pode ler e se deixa levar por uma coisa dessa. Pessoas que não sabem ler Hebreus 11, não sabem ler as Escrituras. Pessoas que não sabem o significado do que Deus está nos falando em Jeremias 35. A fé que Deus procura em nossos corações é uma fé que vem acompanhada de lealdade, de piedade, de amor. Não amor ao dinheiro,
não amor a construções, mas amor ao próximo. Que possamos entender, eu espero que o meu objetivo tenha sido alcançado, de transmitir essa mensagem que eu encerro hoje, comparando tudo o que eu disse antes, dos homens que se dirigiam a Jesus, chamando-os de filho de Davi. O que está por trás dessa expressão? A comparação que Jesus faz com a semente de mostarda para comparar a fé e o seu reino. O fato de que judeus nativos, ignorando os ensinamentos do Eterno, eram pessoas totalmente incrédulas, vazias, não tinham plataforma para a construção, para a edificação de uma verdadeira fé, enquanto que pessoas como a mulher Ciro-Fenícia, Jesus ainda provocou ela, não tirar pão dos filhos para dar para cachorro, né? Mas os cachorrinhos comem debaixo da tua mesa. A mulher estrangeira, a mulher de uma região grega, cheia de paganismo, ouviu falar sobre o Deus de Israel e buscou e se inteirou e absorveu, e ao absorver, Deus então se agradou dela e edificou nela a sua fé, como tem que ser, não como a gente tem visto hoje. E hoje nós falamos em Hebreus 11 e em Jeremias 35. A fé tem uma base. Essa base não é qualquer base. Ela é o firme fundamento, é o fundamento que não pode ser abalado. A fé que Hebreus 11 trata é a fé que se estrutura naquilo que Deus fez e não no que o homem fez. É o fundamento, firme fundamento. O tradutor, muito apropriadamente aqui, ele fez uma construção frasal para nos transmitir o sentido muito importante e profundo de bitarron. Bitarron, fundamento, sabe? Melhor do que aquilo que tiveram que fazer para construir as torres de Dubai. Isso aqui fala de coisa muito mais firme, muito mais seguro. A certeza, fundamento das coisas que se esperam. Não fique esperando em promessas de homens, irmão, irmã. Você tem que encontrar promessas em Deus. Ouça o que o Senhor te diz. Se o Senhor não está falando, provoca Ele. Busca um diálogo com Ele. E por fim, são certeza, realidades invisíveis. A ideia são tesouros que estão em repouso, estão guardados, estão armazenados, estão em um paiol para nós. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu finalizo pedindo aos irmãos oração pela minha esposa. Minha esposa teve uma crise muito séria de taquicardia. Está no setor coronariano do CTI da West Dora, internada. Eu passei a madrugada toda com ela. Hoje eu fui visitá-la. Eu preparei essa palavra, irmãos. Só o Senhor Jesus sabe. Você que tem assistido esse vídeo, em especial, peço ora pela Ana Célia, minha esposa. Ora pelo irmão Enoque. Se inscreva no meu canal. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Discuta o que eu tenho falado. Não é pecado não, meu irmão. Não é pecado não, minha irmã.
Se você aprendeu diferente até agora, se você tem outro entendimento, se a sua tradução diz de outra forma, fala comigo. Escreve nos comentários, se inscreve. Me chama de Enoque, pode me tratar de Enoque, eu não sou pastor. Eu sou evangelista porque Deus vem fazendo isso comigo desde que eu me converti em 86. Mas não sou o irmão evangelista Enoque que sai por aí pela rua aí de terno e gravata. Não. Então os irmãos estejam orando pela minha esposa. Minha esposa, irmãos, nós estamos juntinhos há 35 anos. 1 ano de namoro, 1 de noivado e 33 anos de casado. Orem pela irmã Ana Célia. Eu trato ela nós tratamos ela carinhosamente de Nana. Ela está internada. E os irmãos orem por mim, para que o Espírito Santo do Senhor me dê discernimento, para que eu não fale bobagem, para que eu não fale nada da carne, para que eu não fale nada do meu entendimento carnal. Shalom Aleichem, que a paz seja convosco. Amém.